A quinta lei da autorresponsabilidade é você não justificar os seus erros. Gente, erro é uma etapa fundamental da aprendizagem. Eu tive uma conversa essa semana com semana passada, né? Hoje é segunda, mas enfim, com uma das minhas clientes, em que ela mandou uma mensagem ruim para a cliente dela. Quer dizer, não uma mensagem ruim, ela mandou uma mensagem que estava com um erro em relação ao valor que ela cobra, né? E óbvio que aí a cliente pagou, e pagou o valor muito menor do que tinha que ter pago e tudo mais. E essa minha cliente, ela precisava entrar em contato para falar, olha, desculpa, a mensagem foi errada, na verdade, não é esse valor, você precisa pagar a diferença para poder entregar o serviço que você está contratando e tudo mais. E a forma como ela estruturou a mensagem dela foi toda justificando os erros dela. Ai, não, me desculpa, mas é porque por esse valor realmente eu não posso fazer isso, porque não, esse valor está totalmente fora do mercado, nem eu não sei o quê. Vem tanta justificativa, que eu falei assim, olha, enxuga essa mensagem, vai lá e fala, olha, desculpa, teve um erro, o valor certo é esse, tá aqui, como é que a gente pode organizar e tudo mais, mas vai direto ao ponto. Às vezes, a gente fica justificando o nosso erro e a gente dá uma volta e quem está ouvindo não consegue nem acompanhar a volta que a gente está dando. Na verdade, a gente tem uma necessidade tão grande de justificar os nossos erros que a gente leva os nossos ouvintes, os nossos interlocutores numa jornada que para eles não faz tanta diferença. Se você erra, significa que você se colocou em movimento, que você tentou alguma coisa nova, que você estava buscando um resultado e que você não chegou naquele resultado. Então, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos tentar diferente. Eu sempre falo isso, né? Vamos errar diferente dessa vez? Porque se você ficar tentando fazer da mesma forma, você vai conseguir insistir no mesmo erro. Para você chegar no resultado positivo, no resultado que você quer, você tem que tentar várias vezes vão dar água, vai dar erro, até que uma hora você vai acertar. Então, essa história da gente justificar os nossos erros é muito mais associada a um outro sabotador, que é o prestativo, do que a necessidade que a outra pessoa tem realmente da sua justificativa. Essa questão de justificar os erros muitas vezes vem por uma resposta de experiências negativas que tivemos no passado. Porque quando a gente errou, a gente fez alguma coisa e errou, fomos criticados, fomos humilhados, nos sentimos, às vezes nem fomos, mas nos sentimos humilhados, nos sentimos envergonhados. E aí o que a gente quer é evitar essa sensação novamente. E para evitar essa sensação novamente, a gente não reconhece o nosso erro, mas a gente reconhece todas as justificativas, circunstâncias e possibilidades que nos levaram até esse erro, tentando dar para esses elementos muito mais importância do que o fato em si. A verdade é que o erro aconteceu. E existem erros que são mais graves e erros que são menos graves. Para erros menos graves, dê menos justificativa ainda, gente. Conserta aqui, vai lá e faz. Para erros mais graves, você precisa cuidar da sua comunicação, é claro, mas não precisa entrar na neura da justificativa. A comunicação não violenta, ela vai te ajudar muito em relação a essa estruturação de passar a mensagem. Mas não entra na neura de ter que justificar, porque senão daqui a pouco a gente está pedindo desculpa por existir. E não é esse o nosso objetivo. Aqui tem uma frase, né, falando que se você parar para pensar, na verdade, não existe erro, existe apenas o resultado de algo que foi feito. Eu nem concordo tanto com isso, tá? Eu acho que existem decisões inadequadas que podem sim ser encaradas como erros. Às vezes você toma uma decisão sem pensar muito a respeito, faz uma escolha que não é a melhor possível, e isso te gera um resultado que muitas vezes pode, inclusive, ser irreversível, tá? Mas
Não significa não pedir desculpas, não significa não reconhecer seu erro. Uma coisa é você justificar, outra coisa é você reconhecer. O reconhecer, ele é muito importante para o seu aprendizado, porque é a partir do momento que você reconhece o seu erro que você reconhece também alternativas de estratégias para te levar para o acerto. Justificar o erro é você não reconhecer que você teve responsabilidade sobre ele, mas que ele aconteceu porque várias outras coisas aconteceram também. E aí você se coloca numa posição de novo de vítima, na que aquilo aconteceu e você simplesmente precisou lidar com as consequências, tá? Então, veja como é que você está se comunicando, veja como é que você está encarando os seus erros, veja se você não está, de repente, se protegendo de uma potencial crítica, de uma potencial humilhação. Muitas vezes isso está muito mais na sua cabeça até do que na cabeça das outras pessoas. Então, às vezes, a gente tem muito receio do que o outro vai pensar e tudo mais, e o outro talvez não esteja nem te dando tanta atenção assim como você pensa. E aí você está lá se justificando e o outro não sabe nem de onde que você está tirando isso tudo. Então, reconhece o seu erro, ajuste a sua comunicação, parte para a próxima e se preocupe menos na questão da justificativa.